Vamos falar sobre o teu post no Instagram que repercutiu bastante. Pra quem não sabe, o Matheus, ele postou no Instagram dele. Muita gente mandou pra mim até pra chamar ele aqui no programa, esse post. Que ele escreveu o seguinte: web comunista não estuda, finge estudar. E aí no post lá que tem uns 8 slides, ele explicou bem o posicionamento dele. Então eu queria que tu me falasse qual foi a motivação para criar esse post e quais são as tuas opiniões sobre esses web comunistas que surgiram recentemente na internet. Cara, a motivação foi... Na verdade tem 20 slides. São 20? 20 eu li só 8, desculpa. A motivação foi que eu via muito corte e podcast, não inteiro, mas o pessoal me mandava e me enchia de material. Aí, o que tu acha disso aqui? Aí, quando eu ia ver, era um militante comunista falando de natureza humana naquela concepção marxista, que não existe natureza humana, a natureza de seres humanos não está em indivíduos isolados, mas ensina a relação social dele, aquela de coisa tipicamente de Marx mesmo. E o ser humano é um ser social. Aqueles conceitos. E aí, outros dizendo que, na verdade, homens e mulheres só vêm a ter deveres diferentes no capitalismo ou na modernidade. Que os papéis de gênero são coisas do capitalismo. São capitalismo. É um monte de confusão. Tu vê que a pessoa, ela entendeu alguma coisa, ela chegou perto de dominar o assunto no sentido de pegar um insight, mas quando tu vai ver se ela vai entregar um insight pronto, legal, raciocínio redondinho, ela derrapa. Tipo, dizer que o capitalismo, ele pega o individualismo e leva à 10ª potência. As pessoas são individualmente úteis para a economia. Então, dentro de uma família também, a mulher ela é útil de um jeito, o homem de outro. Usualmente a mulher, né, ela fica dentro de casa. E aí o homem sai para o ganha-pão, né? E esse programa aqui é um oferecimento Notórios Investimentos. Acesse o link que está na descrição aí e fala lá com o Felipe, que é o meu consultor de investimentos. A Notórios Investimentos é para você que tem um patrimônio de mais de 300 mil reais e não sabe alocar esse patrimônio da melhor maneira. Ou você já investe esse patrimônio, mas não tem certeza se os seus investimentos são os melhores para o seu perfil. Se você está nessa situação, a Notórios Investimentos está aqui para você. Clica no link da descrição, fala com o Felipe e organiza aí o teu dinheiro, cara. Isso é um mito moderno, mas aí os comunistas pegam isso para falar que, olha, isso aqui é um mito moderno, isso sempre foi mito. Não, cara, isso é um mito moderno, mas antes do capitalismo também tinha essa divisão, só não com a prescrição moral que existe hoje. Como assim? A prescrição moral de que se tu não for uma dona de casa, tu não é mulher de verdade. Se tu não trouxer o pão, tu não é um homem de verdade. Tá. Se não for um homem bem sucedido, isso é uma prescrição moral capitalista. Tá. Isso é um fruto do capitalismo. Mas o comportamento, ele vem antes. O comportamento é bem anterior. A caça e coleta, ela se chama uma sociedade de caça-coleta. Ela se chama assim porque homens caçam e mulheres coletam. Quando a Carol Sardá, ela fala, mulheres também caçavam, também coletavam. Eu acho que foi aqui que ela falou, na verdade. Acho que foi no debate do Primo Cast lá. Mas ela falou... o cara da boina. É isso. Você falou aqui também? Acho que ela falou uma parada assim também aqui também. Tá. Elas também caçavam. É isso que eu tô falando. Ela chegou a entender um ponto, mas ela não entendeu a sutileza e a coisa toda, sabe? Então parece que essas pessoas não têm interesse real nessas nuances em entender os determinantes sociais, biológicos, psicológicos, genéticos do comportamento humano. Porque dá pra ver que ela não entendeu de fato que caça e coleta já tá separando caça e homem caçando e mulher coletando. Tá. O que ela devia falar é, as mulheres também caçavam. Porque a caça e coleta já admite que mulher só coleta, sabe? Então é isso. Esse tipo de coisa. Qual foi o... É que lá no post você falou do Ian Neves, da Sardá. Esqueci o nome do outro. De mais um, né? Mas então, pra eu entender então, os papéis de gênero, essa organização que a sociedade se autoimpôs ou desenvolveu de mulher em casa, o homem sai para ganhar o pão, por exemplo. Isso é um comportamento que o ser humano já carrega muito antes do capitalismo, e dentro do capitalismo ele só se ampliou e foi atribuído a isso uma carga moral também. Mas o comportamento em si, o ser humano sempre carregou. Sempre carregou. Então essa divisão por exemplo, aquele papo que todo mundo fala, a mulher ficava na caverna e o homem saía para caçar. Que é o contra-argumento que as pessoas dão contra o feminismo, né? Para dizer que essa divisão é natural. Isso é verdade. Esse comportamento já existia antes. Isso é verdade, entre aspas, porque também é uma caricatura.
Da mesma forma que esse tipo de coisa que eu acabei de falar é uma caricatura da extrema esquerda, da direita ou extrema direita também é uma caricatura falar que a mulher ficava na caverna. Primeiro, a gente nunca morou em caverna. A gente nunca foi homem da caverna. Isso é uma caricatura, sei lá, de mídia, de filme, desenho. Dos Flintstones. Mas a gente entrava em caverna pra rituais e pintura, tanto é que tem pinturas de rupestres são em cavernas, mas a gente não morava em favela. A gente constrói acampamentos desde sempre. Mas o grosso desse pensamento, ele tá correto no sentido de que assim, também existia uma moral, tanto quanto existe hoje, capitalista, que coloca o homem como o breadwinner, né, o ganhador do pão, também existia no passado. E existe hoje em sociedades análogas às sociedades do passado, que são bandos indígenas ou de caça e coleta atuais. É verdade que o cara tem que se provar homem abatendo um animal de grande porte, ele tem uma iniciação ritualística em que ele apanha, ele tem que brigar com alguém, ele tem que se provar, e a mulher, ela menstrua e ela tem esses rituais, tipo de reclusão também, um monte de coisa, mas o padrão, ele é universal. Ele é literalmente universal. É uma das coisas mais universais que tem depois da guerra. A guerra, ela é atividade principalmente masculina. E por instintos, por estrutura social, por uma porrada de coisa junta, mas ele é um comportamento evoluído também, porque chimpanzé também faz guerra e é majoritariamente macho. Então, essa coisa toda é verdade, o homem tem que sair pra caçar, e às vezes, até quando ele não tem, porque em muitas sociedades, a contribuição em calorias das mulheres é muito superior à contribuição em calorias dos homens. No caso, em calorias de coleta de frutas, tubérculos das mulheres, contra a contribuição dos homens de animais de grande porte. Porque é muito difícil tu achar um animal de grande porte. E é muito difícil abater ele. Então, tu não sabe se tu vai voltar com mãos vazias ou não. Mas os homens ainda assim, eles podiam ficar em casa, mas caçar para homens é mais do que uma coisa, do que só se alimentar. Sempre foi uma atividade tipicamente de competição entre outros homens também. Quem caça mais, tem mais estima social e tem mais oportunidade de parcerias e até sucesso reprodutivo, no sentido de que tu vai chegar numa aldeia com um pedação de carne, por mais que tu seja obrigado a dividir aquilo ali com todo mundo, porque ninguém pode pegar tudo pra si, ao contrário de um chimpanzé. Chimpanzé pode. A moral humana não permite que tu pegue pra si, mas ainda assim, tu quer aquilo ali porque tu mostra, tu sinaliza, literalmente sinaliza, tu comunica à audiência que tu é capaz. E tu é um altruísta dando essa carne sem comer nada pra todo mundo. Os homens vão atrás porque isso dá status pra ele. E a gente volta lá naquela raiz da desigualdade, que são os instintos de diferenciação social, de formação de classe. Eles sempre estão ali. O ambiente vai modelar isso, fazendo com que eles sejam mais ou menos contidos, sabe? Mas não é perigoso pensar assim ou explorar esse tipo de ideia, porque você pode acabar chegando numa conclusão de que a desigualdade é natural e tem que deixar acontecer mesmo. E aí a gente vai, sei lá, punir certas pessoas que estão prejudicadas por causa do sistema, né? Então, assim, tem que achar bem exatamente onde que o sistema começa a influenciar e onde que os comportamentos humanos estão livres para se expressar, né? Eu acho que esse é o dilema, né? Cara, existe um pensamento... Eu acho que o pensamento comum sobre esse tema, ele tá invertido. Porque não é que... Por exemplo, o capitalismo criou a pobreza, o capitalismo criou a desigualdade. Não, o capitalismo criou a riqueza. Quanto mais tu volta no tempo, mais fácil é tu achar pobreza. Porque, por exemplo, quanto mais tu volta no tempo, mais fácil é achar caçador-coletor simples. E quanto mais simples, mais pobres, menos diferenciação entre indivíduos e entre classes. Então... sei lá, tu pega 500 mil, 1 milhão e chega numa hora em que todo mundo é pobre. A riqueza só passa a existir com excedente. Então, essa situação em que existe uma desigualdade com alguém com muita coisa e outro com pouca, ela, embora seja, como eu falei, né, tem sociedades de caça e coleta complexas, embora seja também pré-histórica, ela é muito mais especializada no capitalismo. E ela é muito mais elaborada no capitalismo. Então a gente não pode falar que ela é nem natural, estritamente, categoricamente falando, e nem, sei lá, antinatural. É uma parada complexa. Eu acho que trouxe slides sobre isso também aí. Qual página, lembra? Pô, eu não lembro a página, mas é daí pra frente, se não me engano. Pra frente dessa aqui que tá aparecendo? Põe no OBS pra galera ver. E depois daí está na 40.
Aí. Essa mesmo? Não, na verdade começa por aí, mas isso aí exemplifica uma parada legal. O pessoal tá vendo? Aí, basicamente, tem 2 gráficos que colocam a defensibilidade e durabilidade dos recursos, ou seja, se uma comida ou um território ele é defensável e dura muito, tu consegue defender ele e transmitir ele com maior fidelidade entre gerações, para os teus filhos, na verdade. Tá. Então, essa relação é positiva. Quando um sobe, o outro também. E quando os dois são pequenos, a desigualdade é pequena. Quando os dois são intermediários, a desigualdade intermediária e assim até a desigualdade alta. Então um mérito de Engels e Marx está no conceito de modo de produção e de prever esse tipo de coisa. Isso é grande mérito deles também. Embora essa concepção seja linear, como eles propuseram, esse princípio ele se aplica, ele é válido. Agora, o postulado aí, o pressuposto teórico aí é que os indivíduos da ecologia, da ciência, é que os indivíduos eles estão só esperando a oportunidade para achar um recurso durável e transmitir. Isso então, é o grande... Basicamente o que você está dizendo se o cara conseguir cercar ali um terreno cheio de morango e conseguir defender aquele lugar, a tendência da desigualdade é aumentar. Conforme a pessoa detém um meio de produção. Então, nesse aspecto, a teoria marxista realmente entendeu algum traço do comportamento humano. Sim. Então, onde eles erraram? Eles erraram naquele panorama, naquele quadro linear da história, que a gente começa como comunistas primitivos. Tá. Uhum. E erraram em supor que a competição vai ser entre classes, que o cara vai pegar esse morango aí e vai pensar no colega dele também que pode ser rico com ele e planejar uma dialética de classes contra quem não pode ter o morango e por isso vai comprar. Na verdade, esse cara, embora classes existam, não tô falando o contrário, tá? Uhum. A competição entre indivíduos, ela tem um peso provavelmente muito maior, igual ou maior, do que a competição entre classes. Então o cara tá pensando mais no dele, ele não tá pensando em explorar os outros, necessariamente, os outros, no caso, outra classe inferior, né? Isso é mais uma interpretação a posteriori da coisa. Porque... Ou um reflexo do comportamento. Como assim? A divisão entre classes e a luta entre classes, ela é um reflexo, uma consequência de uma natureza humana. Ela é uma consequência de um arranjo, na verdade. Quando as classes, a estratificação em classe, ela aparece, ela começa como essa coisa de tu marcar um território, colocar a visão de subordinados e eles terem que fazer um trabalho, tipo, essa relação patrão-cliente começa assim, mas depois que isso se intensifica, a gente tem a impressão de que existe uma luta de classe ali, porque tem claramente alguém que precisa vender a força de trabalho, alguém que detém os meios de produção, né, nessa terminologia. Mas essa suposição de que os indivíduos eles disputam entre classes, ela ignora esses instintos de ascensão e diferenciação social. Tanto é que, sei lá, o que Marx propôs para uma sociedade comunista? Onde supostamente todo mundo ia ser igual e não teria nenhuma contradição mais. Tipo, o final de todas as contradições. Então, não igual, né? Mas onde a exploração de classes teria fim. O que ele propôs sobre isso? Tipo, o que impediria a classe de aparecer de novo? Ele não fala. Mas pelo que eu entendi da crítica marxista, é que eles não propõem um sistema novo, né? O Marx em si, ele só criticou o capitalismo e apontou como é que ele funciona, né? Pelo que eu vejo do pessoal que fala sobre Marx. Ele não chegou a propor, inclusive essa frase de todo mundo vai ser igual e tal, isso ele nem chegou a propor nada de novo, né? Mas, pelo que eu tô entendendo, então, o diagnóstico marxista, ele até tá correto na avaliação ali de como a sociedade estava funcionando naquela época específica, né? Mas pelo que eu tô entendendo do papo é que o capitalismo, ele afiou os comportamentos humanos. Ele aumentou esses comportamentos humanos. Ele deu possibilidades para que esses comportamentos se expressassem de uma maneira muito mais rápida e maior.
Ele aumentou a escala da cooperação e dessa diferenciação social, sim. Ou seja, o pessoal fala que o capitalismo ele prioriza a competição e tal, mas o capitalismo prioriza, antes de tudo, a cooperação, né? Porque olha o tamanho da sociedade brasileira, olha o tamanho da sociedade, sei lá, estadunidense, olha o tamanho de uma cidade capitalista típica, uma metrópole. As pessoas, elas nem se olham na cara, num sentido bem individualista, mas elas são interdependentes no sentido de que esses aparelhos que tu usa vêm de alguém que lucrou muito, mas te dá esses meios de tu produzir também teu próprio sustento. Então, essa interdependência é completamente nova e baseada em cooperação. Esse aspecto do capitalismo, eles não tendem a não enfatizar muito. Não sei por que desagradável, porque mostra uma parada mais otimista sobre... Uma visão mais otimista sobre hoje, eu não sei. Então o capitalismo ele reflete todos os comportamentos humanos, os ruins e os bons também. Ele é um sistema que surgiu um pouco da natureza. É que ninguém veio e implementou, né, conscientemente o capitalismo, mas ele surgiu de uma natureza humana e a partir da evolução desse sistema todos os comportamentos afloraram, os bons e os ruins. Esse é o ponto. Acho que dá pra resumir assim. Esse é o ponto. Mas vamos voltar pro teu post do Web Comunista Não Estuda, eles fingem estudar. Lá nesse post tem um clipe do Ian Neves que ele fala sobre aquecimento global e que a responsabilidade é das grandes empresas, né? Sim. Que por consequência, é uma culpa do sistema capitalista. Me explica o teu ponto sobre aquecimento global, grandes empresas e como que essas coisas se conversam. Cara, ele meio que se contradiz ali, ele fala que a atividade industrial tá acabando com o meio ambiente, algo assim, mas ele culpa a atividade industrial. E logo em seguida, ele fala que, na verdade, se a gente não destruir, acabar com o capitalismo, a gente não vai ter mais espécie, não vai ter mais planeta. Mas a União Soviética também é uma sociedade industrial, comunista industrial. Então, e a gente também tem registros de desastres ecológicos da União Soviética, da China maoísta. O que não falta são exemplos assim. Então, como é que... Tá vendo? É isso que eu tô falando. Ele analisa a coisa, tem um diagnóstico mais ou menos legal, mas na conclusão... Na prescrição que ele tem, ele meio que se contradiz, a conclusão dele não decorre das premissas, e ele ignora pontos importantes e definições que ele mesmo considerou, e não considerou também. Porque, como eu digo na postagem, a gente tem alguns comportamentos associados por exemplo, ele fala, na verdade, que não dá para culpar todos os indivíduos pelo aquecimento global, porque tem dono de empresa que tem como é que ele fala mesmo? Que tem uma culpa desproporcional. Eu concordei com ele nisso, mas de onde vem o comportamento desse cara, sabe? Tá, da onde vem o comportamento do grande CEO de uma empresa que tá poluindo o meio ambiente? Da onde vem o comportamento dele? Tá. Aí eu falo que esse comportamento é análogo, no sistema capitalista, é análogo ao comportamento de desconto do futuro que todo mundo, do ancestral da humanidade, tinha quando saía pra caçar. Como caçar é muito difícil... E tu precisa voltar com alguma coisa, nem que seja por status, mesmo na coleta também, tá? Tu precisa coletar no menor tempo possível o que tu conseguir. Então, tu não vai dar folga à fauna, sabe? Tipo, coletei e cacei aqui um contingente legal, dei um retorno maneiro, mas se eu continuar aqui, vai acabar com esse lugar. Eles não pensam assim. Nossos antepassados, os indígenas e as pessoas que hoje viventes, que são análogos dos nossos antepassados, não pensavam assim. Eles capturavam tudo que conseguiam, porque eles não sabiam o dia de amanhã. Esse negócio de pensar no futuro vem depois da agricultura. A gente não precisa pensar no futuro, planejar no futuro, pro futuro. Refletir sobre o que eu vou fazer daqui a 5, 10 anos é uma coisa quase capitalista, uma coisa moderna. Que surge, é uma coisa moderna, surge depois da agricultura. A gente não precisava disso. Acordava, os nossos antepassados acordavam, colhiam mel, sei lá, cenoura, qualquer coisa. E ia, sei lá, caçar alguma coisa que aparecia. Apareceu qualquer coisa, pega. Então, esse comportamento de ser ganancioso, ele tem uma raiz muito antiga, filogenética, baseada na evolução da espécie, sabe? Então, é complicado demais falar essas coisas que eles falam. Eles acertam algumas coisas, mas quando eles vão dar o panorama geral, tu vê que eles fingiram estudar, sabe? Então,